Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Tudo bem com vocês? Muito bom revê-los na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa e, para tal, nós vamos trabalhar hoje do ponto de vista gramatical, de um aspecto gramatical, e eu gostaria, antes de tudo, comentar uma situação com vocês. Nós vamos hoje enfatizar vamos colocar aqui como duas partes do nosso livro. Nós vamos abordar a parte Organize as Ideias e Hora de Estudo, tá? Complementando aí, na verdade, uma primeira parte da nossa aula. E em seguida nós vamos iniciar o capítulo 6 sobre cenário poético da África. Uma outra informação importante é que nós estamos em período, na verdade, os nossos testes, eles estão se aproximando e, consequentemente, ele será enviado de uma forma online para que você faça com muita tranquilidade, no conforto da sua casa, já que você está de modo online. Uma informação importante é que o teste, que é em formato de lista de exercício, é um material extremamente importante, porque graças a este material nós temos ali uma porcentagem ou percentagem de uma composição da sua nota, perfeito? Para isso, então, eu gostaria que vocês começassem, então, a se organizar de uma forma que você faça o seu teste em casa e, ao mesmo tempo, você faça as atividades propostas como tarefa de casa. Então, eu tomei um jeitinho ali de organizar o nosso material de uma forma para que você se sinta à vontade, confortável e com tempo, para que nada vire, sabe, aquela bola de neve com muitos conteúdos e, enfim, não desejo isso a vocês. Vamos pensar, então, da seguinte maneira. Nós temos as atividades que deverão ser feitas em casa, nós temos os testes que vão se aproximar e também vale lembrar que nós temos o nosso paradidático, isso mesmo, o nosso paradidático. Para o nosso paradidático, nós vamos fazer de uma seguinte maneira, nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre o nosso paradidático, que tem o nome de Marcel, ok? O nome do nosso paradidático é Marcel, o autor é Marcos Banho. Vamos, então, começar a ter esse foco a essas atividades avaliativas, que já é de praxe de todo o bimestre, não é verdade? E é claro, agora no segundo bimestre do ano de 2021, não seria diferente. Então, como eu comentei, hoje nós temos a parte Organize as Ideias, e se você observar aqui na página de número 54, tá? Nós temos a seguinte atividade. Nós temos aqui a questão de número 1, a questão de número 2, a questão de número 3, 4 e a parte sobre hora de estudo. Vamos ver passo a passo, primeiramente, aqui a parte que diz respeito ao Organize as Ideias. Vamos ver o que diz a nossa primeira questão, que fala sobre o complemento nominal. Lembrando que nós tivemos outrora uma aula específica sobre regência nominal e complemento nominal. Então, se houver, na verdade, muita dúvida a respeito deste material, você pode rever na nossa última videoaula. Acredito eu que seja a nossa última videoaula, até porque nós destinamos as quintas-feiras para o estudo do livro de atividades. Então, você vai observar que é uma das aulas das quintas. Se você não encontrar, pode me mandar mensagem que eu te oriento, eu te auxilio, tudo tranquilo, ok? Vamos ver então. Complemento nominal é o mesmo que adjunto adnominal. Será que é o mesmo que adjunto adnominal? Lembrando que, veja bem, complemento nominal é aquele termo que complementa o sentido de um nome.
Esse nome ele pode ser o próprio substantivo, ele pode ser um adjetivo e ele pode ser um advérbio. Essas três classes gramaticais, elas são chamadas de nomes. Se você está bem atento às minhas videoaulas, tem um maior zelo e presta atenção em todas as minúcias, você vai observar que este comentário é um comentário recorrente. Eu sempre comento que o nome, ele é, ou melhor, o substantivo ele é o nome, o adjetivo é o nome e o advérbio ele é o nome. Então, essa informação ela não é 100% nova para você. De qualquer forma, nós vamos evidenciar uma outra situação. Se o complemento nominal é um termo que complementa o sentido de um nome, então se eu digo, eu tenho medo, aí você vai perguntar, medo de quê? De aranha. Esse de aranha é um termo que complementa o sentido do nome medo. E medo é um substantivo abstrato, ok? Ó, tenho medo de aranha. De aranha, vamos escrever aqui só para que você tenha ideia. Ó, tenho medo. Observe que o termo que vem aqui agora, ó, de aranha, não complementa o sentido do verbo tenho de aranha. Não é assim. É tenho medo. Complementa o sentido do nome medo. Então, você vai observar que aqui nós temos essa especificidade. E deve ser uma especificidade, que deve ter uma maior atenção, uma maior delicadeza e um olhar atento a isso. Então, quando nós falamos em complemento nominal, é neste sentido. Agora, quando nós falamos em adjunto adnominal, a situação é diferente. O adjunto adnominal é aquele termo que está perto do nome, pode indicar uma posse e não necessariamente complementa o sentido de um nome, tá? São situações diferentes. Agora, vamos olhar aqui para a nossa letra B. Complemento nominal é o termo preposicionado que completa o sentido de nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Olha, tudo que nós comentamos, na verdade, se você diz o seguinte, que complemento nominal é o mesmo que adjunto adnominal, nós acabamos de comentar que não é dessa mesma maneira. Complemento nominal é uma situação, adjunto nominal é outra situação. São dois termos sintáticos, mas eles têm uma diferença, tá? Agora, a letra B é a alternativa que nós estamos procurando. É ela que você deve marcar ou com X, tá? Porque aqui eu sempre marco isso aqui. Mas você pode marcar um X aqui tranquilamente, ok? Vamos ver a questão de número 2. Analise a frase. Nós estamos certos. Opa, olha aqui, ó. Eu vou tirar aqui de sua compreensão. O nosso termo, melhor, a nossa oração tem sentido completo? Nós estamos certos? Não. Você vai se perguntar, estamos certos de quê? Ou do quê? Lembrando que o do quê é a preposição de, né? Mais o artigo definido, ó, do, no caso, né? Do. Então, você vai perceber que nós temos o sentido incompleto aí. Certos, então, é um nome. Neste caso, especificamente, é um adjetivo, tá? Não deixa de ser um nome. E a questão A pede para identificarmos o complemento nominal. Vamos olhar, então, aqui que nós temos de sua compreensão. Então, este complemento nominal de sua compreensão. Deixa eu ver se eu consigo escrever bem a palavra. Compreensão. Pronto. Virá exatamente aqui. Porque isso tudo é complemento nominal do termo certos. Nesse caso, o complemento nominal complementa o sentido de um adjetivo, de um substantivo, advérbio. Comentei há pouco, de um adjetivo. Ok? 3. Assinale a frase em que há oração subordinada substantiva completiva nominal.
Essa é tranquila. Nós vimos em uma das nossas aulas que a oração subordinada substantiva completiva nominal, nós temos uma oração inteira complementando o sentido de um nome. Vamos olhar a letra A. O vício em videogames foi classificado como doença pela Organização Mundial de Saúde. Bom, o vício em videogames foi classificado. Aqui nós só temos uma locução verbal, né? Então, aí, nesta situação, nós não temos como dizer que há um período composto, porque para ter uma oração subordinada substantiva completiva nominal, é preciso ter um período composto. O discurso de ódio deseja atingir o outro. Ainda não é o que nós queremos. Os estudiosos de notícias falsas negam a hipótese. Se eu digo até aqui, ó, a hipótese, tiro toda esta oração aqui. Você não se pergunta? Hipótese de quê? E aí nós temos a nossa resposta. Aí nós temos a nossa resposta. Eu apaguei aqui para que eu mostrasse para você, para que você não ficasse cheio de informação na sua tela. Ó, de que elas sejam um fenômeno exclusivo da internet. Veja que essa oração inteira irá complementar o sentido do nome hipóteses. Tranquilo, não é verdade? Muito tranquilo. É um estudo muito agradável, muito agradável de se fazer. Interessante, né? Interessante. Eu acho esse estudo muito agradável. Vamos olhar aqui a questão número 4. Complete as lacunas usando a preposição ou a contração adequada. Lembrando que, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Se nós temos, por exemplo, a preposição de, que é chamada de preposição pura, como ela se apresenta agora, mais um artigo definido. Então, nós temos aqui, nós temos da. Ou seja, houve uma contração, uma fusão de duas palavras e houve uma perda fonética na criação da nova palavra. É diferente se eu tenho a, que é uma preposição, mais o, que é um artigo definido. Então, nós temos ao. Aqui, nós não tivemos, veja bem, nós não tivemos uma contração, apenas uma combinação, ok? Vamos ver então aqui na 4. Complete as lacunas usando a preposição ou a contração adequada. A sociedade não pode manter-se alheia ao discurso de ódio, né? Ao discurso de ódio. Aqui nós usamos apenas uma combinação. A Organização Mundial de Saúde entende que o vício em videogames configura uma condição. E aí? Aqui nós temos uma condição, a doença. A com acento grave. As notícias falsas sobre saúde são cruéis para as pessoas que acreditam em curas milagrosas. A maioria dos cidadãos está disposta a rever seus hábitos de consumo. Os plásticos descartáveis são incompatíveis com a segurança dos animais marinhos. A vítima da notícia falsa se mostrou generosa ao agressor. A crítica aos autores da notícia falsa surtiu efeito. Pronto. Tranquilíssimo. É um assunto muito gostoso. Eu falei para vocês. Vamos ver aqui a parte sobre hora de estudo. A educação como antídoto. Hora de estudo. A educação como antídoto. Trava a língua. As fake news. Vamos lá. Lúcia Santaella. Desde o início de 2017, menções e discussões acerca das fake news, são as notícias falsas, tornaram-se moedas correntes de boca em boca. Notícias falsas costumam ser definidas como notícias, histórias, boatos
ou fofocas que são deliberadamente criadas para ludibriar ou fornecer informações enganadoras. Elas visam influenciar as crenças das pessoas, manipulá-las politicamente ou causar confusões em prol de interesses escusos. Muitos comentadores têm chamado atenção para o fato de que a falsidade das notícias não é um fenômeno inteiramente novo, pois já existia desde o tempo dos gregos. A grande diferença agora é que passamos a sofrer os impactos de uma mudança de escala no acesso à informação que está se intensificando crescentemente em meio à avalanche ininterrupta de notícias que recebemos nesta era digital. Tradicionalmente, na era hegemônica da comunicação de massas, as notícias eram fabricadas em fontes restritas, relativamente confiáveis, na medida em que deveriam seguir práticas baseadas em códigos estritos de deontologia, ou seja, o conjunto de deveres, princípios e normas adotadas por um determinado grupo profissional. Nesse caso, a profissão de jornalista. A partir da emergência da internet, da cultura digital e das redes sociais, surgiram novos rumos de publicar, compartilhar e consumir informação e notícias pouco submetidas a regulações ou padrões editoriais. A internet e as redes sociais instauraram uma lógica imediata e imensamente facilitadora para a publicação e o compartilhamento. Tal lógica atingiu seu pico a partir das mídias móveis, que permitem a publicação e interação de qualquer ponto do espaço, no momento que se desejar. Qualquer pessoa pode abrir um site, um blog ou um perfil em quaisquer plataformas que quiser. As mídias não são mais consumidas da maneira que foi consolidada pelas mídias massivas. O verbo, a imagem e o som, quase sempre juntos, são agora criados, compartilhados, aceitos, comentados ou atacados e defendidos das mais variadas maneiras, nas mais diversas plataformas, por milhões de pessoas. Falsas e não tão falsas. Aí, em seguida nós temos a armadilha da falsificação. Vamos olhar em seguida. Educação como caminho. E, por fim, nós temos aqui a referência e algumas informações sobre a Lúcia Santaella, que é a autora do texto. Eu gostaria muito de ler o material na íntegra, o nosso texto na íntegra, mas, em virtude do nosso tempo, eu acabo estando limitado por este motivo, mas isso não é um problema. Você, na sua casa, pode continuar a leitura, até mesmo que você vai precisar fazer a leitura para responder as questões propostas. Aqui nós temos o seguinte: a primeira questão: associe os tipos de notícias falsas à sua definição. Então, as notícias caça-cliques, qual a finalidade desse tipo de notícia? Elas têm chamadas sensacionalistas, elas são prejudiciais quando veiculam preconceitos, elas têm finalidades políticas ou têm finalidades consumistas. E aí você, em relação à leitura do texto, você vai assinalar aquela que corresponde. Lembrando que você tem que marcar A, B, C e D. A segunda pergunta diz o seguinte: em sua opinião, qual desses tipos de notícias falsas está mais ligado ao discurso de ódio? E você deverá responder também. Tá? Lembrando que você tem que justificar a sua resposta. A terceira diz respeito ao direcionamento de notícias falsas, que não é algo aleatório. E aí nós temos a pergunta: qual é o principal fator para esse direcionamento? E você vai responder, ok? E quarta, qual é a tese da autora? Então veja que o que está sendo proposto até então é o seguinte: as questões do item organiza as ideias e as questões do item hora de estudo, tá? Para que você esteja a par do que estamos conversando. Essa parte eu vou deixar que você faça a leitura tranquilamente, responda, mas levando em consideração que aqui nós encerramos o capítulo de número 5 e iniciamos o capítulo de número 6.
Turma, agora informação importante, nós chegamos a uma etapa do nosso livro didático em que nós vamos acelerar um pouco o nosso conteúdo, mas acelerar não em relação a fazer apenas os exercícios por fazer, não é neste sentido, tá? Nós vamos ter agora um capítulo em que nós temos uma maior concentração de texto. E eu, em virtude desse tipo de situação, precisarei fazer uma modificação. Aliás, uma modificação não, uma adaptação, ok? Como os nossos testes estão chegando, eu vou explicar as páginas tranquilamente, mas eu preciso que você também acompanhe direitinho as datas que eu mencionar durante a nossa videoaula, do nosso teste e do nosso paradidático, para que assim você possa entregar todo o material, você que está online, todo o material juntamente com os seus trabalhos das outras disciplinas de uma vez só. Vamos observar o seguinte. Aqui na parte do capítulo de número 6, nós temos o nome cenário poético da África. Aqui nós temos uma imagem que lembra realmente, inclusive, o filme Madagascar. Não sei se vocês já chegaram a assistir. E aqui nós temos o comentário. Aquela era uma árvore muito sagrada. Deus a plantara de cabeça para baixo. É um livro do Miakodo, na obra Cada Homem é uma Raça, na voz do personagem Tiago, do conto O Embondeiro que sonhava pássaros. E abaixo nós temos um outro comentário também da Carmen Lúcia Tindó, tá? Da Carmen Lúcia Tindó, que diz: eu vejo a literatura abrir-se para o universal como uma grande rede que se alarga, não só aquela poesia rotulada, engajada e de combate. Ela está a abrir-se para o mundo, aos sentimentos humanos, a reflexões profundas e filosóficas. E aí nós chegamos aos nossos objetivos do nosso capítulo de número 6. Na verdade, este capítulo, como eu comentei, ele tem um teor mais textual. E o objetivo, embora não apareça aqui de imediato, ele tem um objetivo específico, que é justamente um sentido voltado à leitura, ok? Então, preste muita atenção a todos esses detalhes que são postos no nosso material. Vamos observar aqui o seguinte, vejam só. Primeiro, vamos baobazar, ou melhor, fabular sobre a mais intrigante árvore da África. E aí a questão pede para em grupo você observar e comentar a foto. É claro que, como você está de uma maneira virtual, você não vai precisar, não é isso? Fazer em grupo. Pode fazer do jeitinho que você estiver na sua casa tranquilamente, ok? Vamos ver a questão de número 2. No Ocidente, consolidou-se durante séculos a ideia de que a África é um continente atrasado, sempre em guerra, e habitado por povos miseráveis, famintos, doentes, primitivos e praticantes de ritos amaldiçoados, vivendo em um cenário de paisagens naturais exóticas, selvagens, inexploradas. Essa representação estereotipada é resultado principalmente de desinformação e do etnocentrismo. Professor, o que é etnocentrismo? Vamos observar bem aqui embaixo um comentário sobre isso. A perspectiva etnocêntrica configura-se quando o eu ou nós é pensado como verdadeiro, real, ou melhor, sinônimo de avanço, modo de vida ou regras superiores, enquanto o outro é visto e pensado como algo exótico, excêntrico, anormal, primitivo, enfim, inferior. Não vamos muito longe em relação a isso. É só pensar, por exemplo, na colonização europeia em relação ao Brasil, tá? Quando os europeus, eles invadiram, eles não encontraram, eles invadiram o território brasileiro. Perceberam a diferença? Por isso que eu digo, não precisa ir tão longe em relação a essa situação. É só pensar no nosso próprio povo, né? Vamos observar que aqui, todas as questões, elas têm um caráter profundamente interpretativo. Aqui nós temos a questão de número 1, que eu acabei de dizer que você não vai precisar fazer.
A questão de número 2 é um comentário sobre o etnocentrismo, mas logo em seguida nós temos uma pergunta, e a pergunta ela é muito interessante, que diz: de que forma a desinformação e o etnocentrismo contribuem para o perigo de uma única história, como lembra a escritora nigeriana Chimamanda Adichie. E aí nós temos uns comentários, melhor, o comentário dela. As literaturas africanas de língua portuguesa contemporâneas vêm deixando pouco a pouco a literatura exclusivamente panfletária, de combate, rotulada, como aquela produzida por escritores que se colocavam entre dois mundos, a sociedade colonial e a sociedade africana. Você pode parar e pensar o seguinte: professor, esse capítulo se trata especificamente, ou melhor, trata especificamente sobre o quê? Que é uma dúvida que realmente pode surgir. Você já observou que aqui nós temos alguns nomes, como literaturas africanas, tá, de língua portuguesa. Vamos pensar em uma outra situação. Nós não temos apenas o Brasil como o país que fala a língua portuguesa. Nós temos outros países que também falam língua portuguesa, além do Portugal, né? Porque nós acabamos fazendo uma mentalização somente de Portugal. Mas no continente africano nós temos também alguns países que falam a língua portuguesa. Inclusive, são países que falam a língua portuguesa também um pouco diferente da língua de Portugal, que, embora seja também a língua portuguesa, nós temos os nossos sotaques. Veja, o próprio Brasil é muito diversificado. Nós temos os sotaques regionais. Você vai observar que quem mora no norte do Brasil tem uma característica peculiar em relação à fala, em relação àquele que mora no nordeste do Brasil. E assim vai. Então, não seria diferente em relação aos outros países que também falam a língua portuguesa, principalmente no continente africano. Mas o nosso material ele vai enfatizar que no continente africano também há uma literatura, assim como nós temos no Brasil uma literatura brasileira, assim como nós temos em Portugal uma literatura portuguesa, ou nos Estados Unidos uma literatura americana. No continente africano, ali pela África mais especificamente, nós temos uma literatura africana, e ela não é tanto vamos colocar aqui como divulgada, tá? Ela não, infelizmente, porque ela tem uma riqueza muito grande quando se trata de conteúdo literário voltado ao povo africano, tá? Então pense em relação a isso, porque não é apenas a nossa nação que é a mais importante, ou a nação X ou a nação Y. Nós temos outras nações importantes e que também têm uma cultura riquíssima e de grande valor para o nosso engrandecimento de conteúdo, o nosso repertório de mundo e por aí vai. Nós vamos observar então, e eu gostaria que você fizesse uma leitura dessa página, da página de número 58, ok? E da página de número 59. Deixa eu passar aqui para vocês terem uma noção. A página de número 59. Número 59, perdão. Eu gostaria, por enquanto, que vocês tivessem muito carinho até a página de número 59. Respondam as perguntas, que no caso é até pergunta de número 7, até esta página especificamente. Então veja, vou deixar para vocês das páginas 54 a 59. Nós temos as questões 1 a 4 do item Organize as Ideias, 1 a 5 do item Hora de Estudo e as questões de 1 a 7 do capítulo 6, que é o capítulo que eu estou apresentando agora. Neste material, este último capítulo, na verdade, ele vai ser um material importante também. Não achem que só por ele ter um caráter extrinsecamente, mais intimamente pessoal e textual, não ache que não será importante. Será importante e terá um grande valor e um peso na nossa avaliação. Um peso no sentido de conteúdo, porque se eu peço para você responder as perguntas propostas daquele texto X, isso não é uma atividade em vão. Por isso que eu peço, olhem com carinho, olhem com atenção.
ok? A nossa aula ela vai ser finalizada por aqui, mas na próxima aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e assim, dúvidas vocês podem me procurar no privado. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma. Até breve.